Olá, meus amigos, alegria em estar com vocês mais uma vez aí através do nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus e Cachoeirinha. Sempre é uma alegria poder dividir um pouquinho, né, dos conhecimentos que nós herdamos aí, especialmente esse mês aí que nós estamos, mês da Reforma, né, em que lembramos o aniversário da nossa Igreja Luterana e lembramos muito a atuação de Martinho Lutero. Estamos pensando muito nessa direção, né, de resgate das nossas histórias, também das nossas memórias teológicas aí, através do trabalho de Martinho Lutero. E nada mais apropriado então do que a gente seguir aí com o Catecismo Menor do Martinho Lutero, que é um pequeno tesouro que a gente tem aí de doutrina e de teologia, de verdades bíblicas, né, que nos inspiram também e nos dão segurança na continuidade aí de estarmos no caminho que a palavra de Deus nos deixou. Martinho Lutero tem essa preocupação de resgatar essa palavra, de trazer essa palavra, de explicar essa palavra, e que até hoje nós desfrutamos, né, dessas reflexões de Martinho Lutero aí em cima da palavra verdadeira de Deus, nosso Pai Celestial. Muito bem, então nós estávamos aí na última semana falando sobre o Pai Nosso, terminamos aí o capítulo do Pai Nosso, e agora Martinho Lutero vai abordar o próximo tema, que é o batismo. A gente vai dar uma pincelada aí rápida sobre o batismo, lembrando, né? Acho que é importante a gente ter essa lembrança do que aconteceu conosco, o que podemos ensinar para as outras pessoas também a respeito dessa prática que temos tão importante dentro da nossa igreja, né? O portal de entrada, o ritual de aproximação que Deus deixou para nós aí através do batismo. Então, Martinho Lutero ele tem algumas reflexões aqui sobre, ele chama de quarta parte principal do catecismo e tem por título então o batismo. Mas antes de falar propriamente do batismo, Martinho Lutero vai dar assim um cenário para nós assim sobre isso, né? Ele nos situa dentro desse momento de reflexão, e primeiramente sobre o que é um sacramento, né? Por o batismo ser um sacramento, ele prefere definir primeiro o que é o sacramento para depois explicar as partes, né, do significado de tudo que envolve o batismo. Então vamos às perguntas que nós temos aí. Primeira pergunta que ele fala: o que nós chamamos de sacramento? Aí vem uma resposta que diz assim: chamamos de sacramento um ato sagrado instituído por Deus, no qual ele oferece, dá e sela às pessoas a graça adquirida por Cristo, mediante certos meios externos unidos com a sua palavra. Essa é a definição do sacramento, né? É uma, digamos assim, um expediente ou uma ferramenta que Deus usa para nos comunicar os benefícios adquiridos por Cristo. Então, Cristo é quem institui esses sacramentos. Cristo é quem cria os sacramentos para deixar assim uma forma de veicular aquilo que ele veio entregar para a humanidade, aquilo que ele veio fazer aqui, né? Perdão, vida e salvação é o que ele veio trazer. Então, para agora tornar isto, dar fluxo a isso, né, ele cria os sacramentos. Então, os sacramentos é essa, né? Dá, através do qual Deus oferece, dá e sela, né, com garantia a todas as pessoas aquilo que Cristo adquiriu por nós. Aí tem uma nota aqui interessante sobre a palavra sacramento, né? O que é essa palavra sacramento? De onde é que ela vem? O que ela significa? O termo agora especificamente. E ele explica o seguinte, uma nota aqui, que diz assim que essa palavra ela vem da Bíblia Latina, é uma tradução já, né, do grego para o latim, é traduzido do grego mistério. A palavra lá no grego é mistério. Aí ela é traduzida quando a primeira tradução para o latim, ela vem com a palavra sacramento, em vez de ser uma palavra traduzida como mistério, né? Então, em primeiro lugar, essa palavra descrevia todas as verdades da fé salvadora, diz aqui, tais como a trindade, a encarnação, a redenção, a igreja, as definições, tudo isso era chamado de mistério, e ela servia então para definir essas coisas, né? E mais tarde então é que ela foi adotada exclusivamente para batismo e santa ceia.
Antigamente tinha outras coisas também que eram chamadas de sacramento ou mistério, né? Então diz aqui, apenas mais tarde essa palavra foi limitada ao que nós conhecemos hoje como sacramento. Então essa é uma nota histórica, né, que tem no catecismo, que nos ajuda a compreender um pouco o significado da palavra sacramento. E a próxima pergunta ele vai fazer então, quantos sacramentos existem? E a resposta é aquela que nós já conhecemos, né? Dentro da teologia luterana, de acordo com as verdades bíblicas, apenas 2 sacramentos, né? Batismo e Santa Ceia. Isso é o que nós entendemos. Aí agora a gente vai, no decorrer agora das reflexões, a gente vai entendendo por quê, né, que tem essa limitação de 2 sacramentos. Aqui, lá na definição anterior, a gente já tem uma pista lá, ó. Aquilo que Deus atribui a nós, que Cristo conquistou através de certos meios externos unidos com a palavra. Então tem que ter aí já tem uma pista, né? Meios externos. No batismo nós temos a água com a palavra. Na Santa Ceia nós temos o pão e o vinho com a palavra. Isso caracteriza o sacramento para nós, certo? Bem, então agora ele vai falar sobre a essência do batismo, tá? Antes de entrar nas partes, ele vai entrar na essência. O que é o batismo? Dito isto a respeito de sacramentos, já entendemos que o batismo ele é considerado um sacramento porque ele foi instituído por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele usa certos meios externos unidos com a palavra e porque ele atribui perdão, vida e salvação a quem recebe. Então esses 3 elementos são elementos característicos de sacramento. Então o batismo ele está enquadrado dentro disso, porque ele foi instituído por Cristo, porque ele usa a água e a palavra e porque ele oferece e dá perdão, vida e salvação para quem recebe. Então ele pergunta, a primeira pergunta que Lutero vai fazer é o que é batismo? E a resposta que ele dá é a seguinte: o batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Então existe a água, é uma água comum, uma água de torneira, aí, sem nenhum mistério, digamos, em torno dessa origem dessa água, mas ela é uma água que, usada com a palavra de Deus, que é aquela que Jesus Cristo ensinou, batiza em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Juntando esses 2 elementos, nós temos aí o benefício, nós temos aí o resultado, que é uma ação divina. A ação humana é pegar água e usar a palavra. Só. A ação divina é dele. O que ele faz quando nós usamos isso, ele prometeu que ao fazermos isto, teríamos algo que só ele pode nos dar. Perdão, vida e salvação. Então, isso é divino. Esse ato é divino. E por isso talvez difícil da gente compreender, porque a gente não vê isso acontecendo, não consegue medir, desenhar ou fotografar este ato. Nós conseguimos registrar o momento com as pessoas acontecendo ali. Agora, o que está acontecendo lá na alma do indivíduo que está sendo batizado, isso nós não conseguimos registrar, porque isso é ação divina, é espiritual, né? Algo de uma esfera espiritual a que nós não temos acesso visual, físico, para concretizar e mostrar que está aqui o resultado, né? Então, talvez por isso algumas pessoas tenham tanta dificuldade de entender, porque isso a gente considera um artigo de fé, né? Não é um artigo de intelecto, de compreensão científica, mas é de fé, é de entrega e de acreditar que isso acontece de fato. Essa entrega nós precisamos ter em relação a Deus. É o que nós chamamos de confiança. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Ou confiamos nele e acreditamos que ele verdadeiramente faz, mesmo que a gente não enxergue e mesmo que seja muito além da nossa capacidade de compreensão, ou nós desistimos da fé, né? Não temos como ter outra forma de reação diante disso. É uma entrega, é uma confiança, é um ato de fé. E ele pergunta então, tá, agora qual que é esta palavra que vai ser unida com a água? Lutero sempre busca a palavra. Ele faz uma afirmação em cima de um conhecimento que ele tem da palavra, ele sempre aproxima a palavra da afirmação teológica dele. E ele diz assim, então essa palavra é a que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Agora olha a palavra.
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 28, 19. Né? Então, essa é a palavra. Essa palavra precisa estar com a água naquele momento em que o batismo é celebrado. É isso que faz dele um sacramento. E aí ele pergunta agora por que o batismo não é apenas água simples. Né? O que tem ali? Ele não é só água. O batismo não é apenas água simples, mas é água unida com a palavra. Por que não é água simples? O Lutero diz assim: o batismo foi instituído por Deus, sendo compreendido no mandamento divino, e deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo assim ligado à palavra de Deus. Por isso que não é água simples, porque é ligado à palavra de Deus. Essa ligação, como eu disse para vocês, essa ligação é algo que foge à nossa capacidade de compreensão, porque é uma coisa divina, é uma coisa espiritual. A gente faz a coisa ali junto como Deus ensinou e acredita que Deus lá está fazendo a harmonia dessas coisas e trazendo o benefício porque está cumprindo a sua determinação, está fazendo de acordo com a sua ordem. Então então vai fazer. Vai limpar o nosso coração das nossas culpas, sim, porque é Ele quem limpa, e Ele estabeleceu que faria essa limpeza da culpa através desse sacramento sendo realizado dessa forma. Ponto. Nós não temos que discutir. Nós fazemos ou não fazemos, acreditamos ou não acreditamos. Né? Não tem outra forma. E aí ele pergunta, a próxima pergunta é: quem é o autor do santo batismo? Já que diz que tem que ser de acordo com o autor, né, instituído. Então ele diz assim: o autor do santo batismo é Deus mesmo, porquanto nosso Senhor Jesus Cristo ordenou, no último capítulo de Mateus, que a sua igreja batizasse todas as nações. Então o Senhor Jesus Cristo é quem instituiu isso. Jesus Cristo é Deus, quem é o autor do batismo é Deus. Agora o João encosta aqui um versículo bíblico no Mateus 28, 18, quando Jesus fala, então, aonde que está esse texto que diz que Jesus instituiu isso? Aonde que está essa verdade? Então, Mateus 28, 18. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja bem que interessante isso, né? Tem várias coisas aí em torno dessa instituição. Primeiro, né, a palavra certa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, o compromisso de não só dar um início, mas ensinando-os a guardar. O batismo tem uma continuidade. A igreja que batiza, as pessoas que participam do batismo têm a responsabilidade de continuar ensinando. Por isso tem aquelas perguntas que o pastor faz lá no dia do batizado para os padrinhos, se eles se comprometem a fazer. Também faz lá a pergunta para a comunidade, se a comunidade se compromete a fazer, né, coisas que garantam a continuidade do ensino para essa criança que está sendo batizada. Porque assim é a ordem de Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E se vocês fizerem isso, vocês estão garantindo a minha presença com vocês. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquela palavrinha que o pastor usa lá no batismo: o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. É todos os dias, é toda a vida. Esse batismo é algo que Deus está entregando para nós como um efeito contínuo de garantia da sua presença entre nós. Nós sempre estaremos com Deus. Deus sempre estará conosco. Por vezes a gente corre o risco aí de não querer aceitar isso e fugir dessa relação. Se nós fugimos da relação, fugimos da relação. Não queremos, não aceitamos, duvidamos, jogamos fora, não quero mais, tira de mim, afasta de mim. Tá, essa é a decisão nossa. Deus nunca fará isso conosco. De dizer assim: eu não te quero mais, agora eu te rejeito, não te perdoo mais, vai embora, Não. Eu estarei convosco todos os dias. Se nós rejeitarmos a Deus, então somos nós que rejeitamos. É tipo aquela história da ovelha perdida. Foi a ovelha que saiu e se perdeu. Mas o Cristo foi atrás até dessa ovelha para trazê-la de volta. Porque essa é a vontade do Pai, que todos se arrependam, que todos façam parte, que todos estejam juntos. Porque Ele promete estar junto conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
e o batismo é a nossa garantia de que isto está acontecendo, né? Então essa promessa está junto com o batismo aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo, é a mesma frase praticamente que Jesus Cristo usa. Olha que interessante esse aspecto aí, então, da gente ter a consciência do batismo, né? Eu sou batizado e eu tenho Deus comigo, e Deus está aqui, Deus está aqui perto. Eu posso chamar, eu posso bater, eu posso pedir, Ele vai estar junto para abrir a porta, para atender o meu pedido. Nunca se afasta de mim, Ele prometeu isso. Então está aí nessa dimensão também do batismo, né? E aí vem a próxima pergunta, então: quem deve batizar? E a resposta é: regularmente os ministros chamados por Cristo devem batizar. Em casos de necessidade, porém, qualquer cristão pode fazê-lo. Normalmente é assim, né? Quando uma comunidade chama um pastor, ela chama o pastor e delega ao pastor a responsabilidade de celebrar os sacramentos em nome dela. O batismo é da responsabilidade da igreja, da comunidade, né? Assim como a Santa Ceia, da responsabilidade da comunidade. Mas essa igreja se reúne e elege uma pessoa e instala essa pessoa com a responsabilidade de fazer essas coisas em nome dela. Então, a princípio, são os ministros, são os pastores que fazem, porque eles foram assim formados, chamados, ordenados e instalados para fazerem isso. Então, esse é o caminho humano que nós estabelecemos, né? Dentro da nossa organização humana de igreja, nós estabelecemos isto assim. Então, seguimos esta ordem. Porém, num caso de emergência, de alguma situação especial que não dê tempo de ter o acesso de um pastor, ou dele chegar lá a tempo, de repente, numa situação de vida ou morte, qualquer pessoa pode fazer o batizado. É simples assim, né? Não se deve deixar achando que não vai ter efeito o batismo porque não é o pastor que está ali. Qualquer pessoa pode fazer, né? Diz aqui, certo? E chama-se batismo de emergência. Isso até o Martinho Lutero deixa uma fórmula dentro do catecismo dele aqui de como é que deve ser o procedimento, para que a gente aprenda a fazer, caso necessite, qualquer um pode fazer, né? Então tem até uma formulazinha aqui depois que a gente pode perceber dentro do catecismo, pode entender como é que funciona isso lá, o que tem que fazer numa situação de emergencial, né? Depois esse batismo, digamos que a situação foi só emergencial, mas ela passou, está tudo bem, a criança sobreviveu, aí a gente vai poder retomar esse batismo lá na igreja, agora com padrinhos, não precisa fazer de novo, apenas vai ser uma confirmação do batismo, uma apresentação disso para toda a comunidade, né? Para fazer o registro disso também, o registro social, né? Dentro da igreja também, dessa criança que foi batizada de acordo com a palavra do Senhor. Então a testemunha que fez pode ir lá e dizer assim: eu fiz, e fiz assim, assim e assim, e isso está valendo, está ok, e há um reconhecimento do batismo então. É o que vai acontecer, não precisa repetir o batismo de novo, né? Próxima pergunta que diz aqui: o que quer dizer batizar? O que quer dizer a palavra batizar? Entre aspas, batizar, tá? E ele responde: batizar quer dizer lavar, regar, aspergir com água ou submergir na água. Esse é o significado do termo, tá? Dicionário. A palavra significa isto, batizar. É esse lavar, chamado de, o apóstolo Paulo chama lá de lavar regenerador e renovador. Faz nascer de novo, renova, né? Esse é o efeito, né? Que tem o batismo, a palavra batizar, né? Então, diz aqui, ó, em Marcos capítulo 7, versículo 4: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal. Então, falando sobre essa purificação, que era um costume dos judeus, essa purificação de lavar, usar a água. Então, a água ela tem um significado aqui, porque era um costume conhecido também entre eles, né? Eles entendiam muito bem o significado da água nas suas cerimônias de purificação. Então Jesus usa o conhecido que eles tinham lá e faz isso com água, para eles poderem entender: olha, é isso que está acontecendo. Como vocês se purificam quando vêm das praças, né, para comer, da rua, e tudo, se sempre faz as purificações, eu vou ensinar vocês a fazer um ritual que também tem um significado de purificação,
Agora, não uma purificação só das mãos, né? Mas uma purificação da alma. Por isso vai com a palavra de Deus junto, uma fórmula para que a gente entenda isso, tá? Então, diz aqui também, ó, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Isso está escrito lá em Atos 22, né? Muito bem, próxima pergunta. O que quer dizer batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, a palavra agora que vem, né? Juntando agora com aquela água lá. Ele diz então, pelo batismo, em conformidade com o mandamento divino, somos acolhidos na comunhão do Deus triuno. Então é o nosso acolhimento, por isso que é em nome de quem? Vai fazer parte do que? Da família. Vai fazer parte da família de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o cristianismo, a cristandade. Né? Nós vamos entrar para essa família, a família deste Pai, né? Que vai receber o benefício deste Filho, que vai ser orientado por este Espírito. Essa é uma família. O batismo então é a entrada, por isso que é em nome dele. Né? É para lá que a gente está indo, é para lá que a gente está sendo ligado, direcionado através do batismo. E a próxima pergunta é: quem deve ser batizado? Agora vem a resposta. Cristo mandou batizar todas as nações, isto é, todas as pessoas, crianças e adultos. Todos, ide por todo o mundo. Preguem o Evangelho e batizem a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem eles. Essa é a palavra de Jesus, então não tem exclusão. Todos devem ser batizados. Só os que são filhos da igreja? Não. Né? Os que são filhos de famílias que já são da igreja? Não. Todos devem ser batizados. Só aqueles que já têm uma história cristã lá, porque o avô, a avó, o tio e a tia, todo mundo já era da mesma igreja, então esses para ser batizado aqui. Será? Na palavra de Cristo não tem essa separação, é todos. Pregue o evangelho para todos e batizem todos. Então temos que tomar um certo cuidado aí, quando às vezes a gente tem algumas precauções, assim, algumas limitações, né, em relação ao batismo. A palavra de Cristo ela é claríssima nesse sentido. Todos devem ser batizados, então a gente deve facilitar para que as pessoas tenham acesso a esse sacramento divino, que é instituído por Cristo desta forma, com essas palavras. Né? Então temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente tem aquela preocupação assim, de limitar quem que vai ser, como que vai ser, né? E aí então existem aí alguns debates bem interessantes nesta área aí, tá? Então, diz a pergunta do catecismo aqui, ó. Devemos batizar a todos indistintamente? Bom, agora ele começa a refletir um pouco. Ele vai dizer assim, ó. Aqueles que podem ser instruídos devem ser batizados e depois instruídos nas doutrinas principais da fé cristã. Aqueles que podem ser instruídos. Então, instrui primeiro, batiza depois, tá? As criancinhas, porém, quando nascidas na igreja cristã ou levadas ao batismo pelos pais, sobre elas ao batismo pelos que sobre elas têm esse direito. Então, as criancinhas, aos adultos, a instrução. Ensina primeiro o que é. As criancinhas, nascidas na igreja cristã, levadas ao batismo, devem ser todas recebidas. Pregar o evangelho, diz lá em Marcos, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, hoje nós temos essa prática de batismo. De novo, eu digo para vocês, existem compreensões diferentes, né, teologicamente, em relação a algumas outras denominações religiosas que têm outras práticas, que batizam só depois, que batizam mais tarde, só depois que compreende. Nós também temos essa preocupação de oferecer oportunidade para compreender, mas nós não negamos o batismo para as crianças, por entendermos que o batismo está ligado ao perdão dos pecados e que o perdão dos pecados é um ato divino que não depende da nossa compreensão. Então, por isso, batizamos as crianças sim, porque as crianças necessitam do perdão, porque elas nascem em pecado. Então, necessitam de serem acolhidas dessa situação de pecadoras condenadas para uma outra condição de pecadoras perdoadas e acolhidos pelo amor de Deus e Pai Celestial. Por isso, batizamos as crianças, certo? Então, a pergunta que vem agora é essa: por que as crianças também devem ser batizadas? E a argumentação de Lutero é a seguinte, ó. Porque elas pertencem a todas as nações. E lá Jesus Cristo tinha dito, né? Prega o evangelho a toda criatura, todas as nações. As crianças fazem parte desse todas. Né? Não é todas, apenas aquelas. É todas e todas mesmo, tá? Segundo, porque elas são
carne nascida de carne, humanamente, né? São filhos. Por isso necessitam de regeneração. Como nasceu de pais humanos, carne nascendo de carne, precisa de um renascimento, que os pais não têm isso para atribuir aos seus filhos. Naturalmente nasce com a natureza pecaminosa, pecadora, porque a espiritualidade não se transmite para os outros, a fé não se transmite, a fé se adquire, né, pela prática dos instrumentos que Deus deixou. O batismo é um dos instrumentos, né, ou a conversão mais tarde. Mas aqui para a criança é o batismo, a única forma que tem dela chegar ali. Também, letra C, em terceiro lugar, né? Porque Jesus as convidou especialmente. Jesus atende as crianças, ele recebe, ele faz várias comparações dos adultos, que vocês não forem como as crianças, né? Não receberem como as crianças recebem, e ele próprio recebeu as crianças. Então a criança tem sim essa capacidade de acolher o Evangelho, talvez não de entender, mas de acolher, porque nós também temos muitas coisas que acolhemos e não conseguimos entender. Então para a criança isso é assim que funciona também, tá? Porque elas podem crer. Em quarto lugar, a criança pode crer, porque a fé não é compreender, a fé é um ato divino dentro de nós. Deus instala a fé dentro do nosso coração, então é um ato divino. Não somos nós que fabricamos uma compreensão, agora entendi, então não, isso é um ato divino, a fé é um ato divino, e ele pode fazer isso dentro da criança também. Podem crer sim. E a última aqui que ele menciona é porque o santo batismo, quanto sabemos, é o único meio pelo qual pode ser operada nas criancinhas a fé salvadora. Não tem outra forma de fazer a criança entender, não tem como. Então você coloca ela em contato com o divino, com o sagrado, para que este ato divino e sagrado crie e desperte na criança a fé, tá? Então essa é a compreensão de batismo. E por último ele diz aqui, ó, por que a igreja encoraja os pais a escolherem padrinhos no batismo? E a resposta: os padrinhos devem testemunhar que as crianças foram batizadas corretamente. Eles devem orar pelas crianças e ajudar na sua educação cristã, especialmente no caso de perda dos pais. Somente pessoas da mesma confissão de fé deveriam ser escolhidas como padrinhos. Esse é o conselho de Lutero. Então, mesma confissão de fé, tá? Não é da mesma denominação religiosa que ele fala. Confissão de fé. O que é a fé? A fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu posso ter um padrinho que é de outra denominação religiosa? Sim, se essa denominação religiosa for como a tua, né? Tem o mesmo fundamento. A tua denominação religiosa é cristã, a outra denominação religiosa é cristã, não tem problema nenhum, né? Pode ser assim. Normalmente se faz aí uma conversa com os padrinhos, né, antes de fazer o batizado, quando eles não são da mesma denominação religiosa. Por exemplo, nós luteranos, então você não é luterano, então vai fazer uma pequena conversa, vai fazer talvez um cursinho, alguma coisa para compreender qual que é a nossa prática. Tudo bem, beleza, perfeito, né? Se é cristão ou outro é da mesma religião cristã também, então ele é católico, daí ele não pode ser padrinho? Pode, porque o catolicismo é cristão como o luteranismo também. Não há diferença nenhuma em relação ao batismo. Então esse é um assunto comum para nós, então não há problema nenhum, né? Diferente se tiver outra orientação, digamos assim, de não ser cristão. Daí é bom, importante poder, olha, deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer aqui, como é que vai ser, o que nós vamos fazer, né? Então tem uma outra denominação, mas o conselho de Lutero é assim, né? Se você é cristão, escolhe cristãos para serem padrinhos dos seus filhos também, para que eles possam te ajudar nesse processo da vida e fé cristã. Gente, era isso que nós temos então para hoje. Na próxima semana a gente entra especificamente nas partes, né? O Martinho Lutero divide em 4 partes aí o estudo do batizado. A gente vai fazer isso também com vocês aí nas próximas oportunidades. Deus abençoe você. O Senhor levante o seu rosto sobre você, que Ele estenda a sua mão e te proteja, que Ele te guie e te conserve em fé verdadeira. Um bom tempo para você, alegria, paz e amor para todo mundo aí. Tchau, tchau, até a próxima.